Olá, gente. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Como esse é um espaço para reunir amigos, para partilhar ideias, para partilhar conhecimento, eu recebo aqui com muito prazer, com muita felicidade, a minha amiga, minha ex-aluna, Gleice Bittencourt Reis, que vai dar o pontapé inicial para um desdobramento desse projeto do canal, que é relativo ao estudo dos clássicos. E aí eu convidei a Gleice para fazer uma espécie de aula inaugural no que diz respeito à abordagem de clássicos da literatura brasileira. E nós temos uma paixão em comum, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um livro a respeito do qual eu vou fazer outras aulas, que tem um perfil diferente do que a Gleice vai fazer hoje. Eu vou fazer leituras comentadas de alguns capítulos em forma de live, já está todo mundo convidado, e a Gleice vai fazer o passeio mais abrangente, vai nos presentear com uma aula mais ampla a respeito de dúvidas secas, e eu gostaria de dizer a vocês, a Gleice também, que eu estou muito feliz de poder assistir a essa aula que a minha amiga, minha ex-aluna vai me dar, assim como vai dar essa aula para todo mundo que quiser chegar por aqui. Gleice, não dá para esconder a felicidade, né? É uma coisa que a gente já Verdade. vem protelando já há algum tempinho, mas finalmente a gente conseguiu afinar as agendas e a gente está aqui para gravar esse momento que, puxa, muito especial, sempre muito especial quando eu recebo um amigo, e sobretudo quando eu recebo um amigo que antes era aluno, né? E, poxa, sem Verdade. palavras mesmo, queria te agradecer e dizer que, puxa, um contentamento monstruoso assim, te ter aqui para a gente fazer essa atividade. Eu vou ficar apreciando o teu trabalho. A Gleice, gente, foi minha aluna no curso de letras da Faculdade de Ipiranga, já era uma aluna que se destacava, hoje ela possui o mestrado em estudos literários, né? Então, puxa, ela cursou mestrado no mesmo tempo em que eu cursei o doutorado, nós fomos contemporâneos, né? Circulando lá Verdade. na Federal e, poxa, sempre muito orgulhoso de te encontrar, Gleice, e de ver o teu sucesso, o teu progresso no trabalho, né? Então, eu vou passar a palavra para ti, para tu ambientares aí o que tu vais desenvolver, falar melhor para o povo, né? O que tu preparaste para a gente, que também para mim é uma surpresa, né? Eu faço questão que seja assim. E antes disso, o pessoal que está nos assistindo, por favor, quem não se inscreveu, se não está à vontade para se inscrever, ative esse sininho das notificações, deixe like, comentário. Se quiser deixar recadinho para a Gleice, o espaço é democrático, é todo nosso, tá bom? Gleice, a palavra é toda tua, né? Contigo. Certo. Muito obrigada, Paulo. Primeiro, começar te agradecendo, né, pelo convite. Realmente é uma felicidade estar aqui no teu canal falando sobre o Vidas Secas, que é um clássico, né, da literatura nacional, um dos livros que eu mais gosto, que eu mais aprecio, que já fiz alguns trabalhos a respeito, inclusive, né, em algumas especializações. E estou sempre panfletando ele sempre que posso, porque realmente eu tenho uma admiração muito grande por esse livro. E o que eu preparei aqui para falar para vocês hoje é realmente um apanhado geral, né, a respeito do livro, a respeito também da carreira do Graciliano Ramos, para a gente conhecer um pouco melhor, né, esse escritor que foi bastante produtivo, ele produziu muitos livros, tem muitos escritos mesmo, alguns escritos foram até publicados depois da morte dele, né, porque ele deixou muita coisa escrita, muitos textos inéditos. Então, é realmente um apanhado geral que eu farei sobre a vida e a obra do Graciliano, né, e mais especificamente falar sobre o Vidas Secas. Vou fazer também uma contextualização, né, da obra, quando ela foi publicada. Agora eu peço para que o Paulo insira os slides, porque eu farei uma apresentação utilizando esse recurso. Pode passar o primeiro slide, por favor. Bom, Graciliano Ramos, ele foi um escritor, né, jornalista e político brasileiro. Ele nasceu no ano de 1892 e faleceu em 1953. Ele nasceu na cidade de Quebrangulo, né, no Alagoas, que é sertão nordestino,
mas ele viveu em muitas outras cidades do Nordeste brasileiro, né, o que possibilitou a ele conhecer muito bem a realidade do Nordeste. Ele morou em Viçosa, né, Alagoas, em Palmeira dos Índios, Alagoas também, Maceió, Alagoas e Buíque, Pernambuco. Então, como ele tinha essa vivência, né, de ter vivido em várias cidades do Nordeste, ele conhecia profundamente a realidade, por isso ele pôde escrever várias obras sobre o Nordeste, ambientadas no Nordeste. E ele trabalhou um tempo, né, no Rio de Janeiro como jornalista. Mas depois ele retornou para o Nordeste e ele foi prefeito em Palmeira dos Índios por 2 anos. Enquanto ele foi prefeito, ele escreveu 2 relatórios, né, da prefeitura, e esses relatórios foram tão bem escritos que chamaram a atenção de um editor carioca que o convidou, né, que o incentivou, na verdade, a escrever o seu primeiro romance e a publicá-lo. Esse primeiro romance publicado foi o romance Caetés, né, em 1933. E em seguida, eu não coloquei na ordem, né, mas em seguida, na verdade, foi o São Bernardo, em 1934, e o Vidas Secas foi em 1938. Aí veio Angústia, em 1936, A Terra dos Meninos Melados, em 1939, Brandão, Entre o Mar e o Amor, Histórias de Alexandre, Infância, Histórias Incompletas e Insônia. Né? Essas obras são as obras de mais destaque, são as que a gente mais ouve falar a respeito quando a gente ouve falar em Graciliano Ramos. Aqui são algumas obras que foram publicadas após a morte dele. Como eu falei no início, ele foi um escritor que produziu muito, deixou muitos textos escritos, né? E após a morte dele, muitas obras foram publicadas como obras póstumas, que foram Memórias do Cárcere, Viagem, Linhas Tortas, Viventes das Alagoas, Alexandre e Outros Heróis, Cartas, O Estribo de Prata, Cartas a Heloísa e o mais recente, né, o Garranchos, que foi em 2012. Bom, agora nós vamos adentrar mais especificamente na obra Vidas Secas, fazer primeiro uma contextualização da obra. Né? O Vidas Secas ele foi publicado no ano de 1938, durante a ditadura Vargas, né, conhecida como Estado Novo, que foi um período de grande efervescência política. Né? O Graciliano Ramos ele era adepto do comunismo e, por esse motivo, ele permaneceu preso por vários meses. Essa prisão dele, na verdade, foi no ano de 1936, né? Ele ficou preso de alguns meses, de 1936 a 1937. E já era, né, durante o governo do Getúlio Vargas, porém ainda não era ditadura, porque o Getúlio Vargas ele deu uma espécie de autogolpe e a partir de 1937 que ele instaurou esse estado de ditadura, né, conhecido como Estado Novo. E o Vidas Secas ele foi o primeiro romance publicado pelo Graciliano Ramos após esse período, né, que ele ficou preso. Ele publicou um outro livro antes, mas não era romance. Também, né, dentro da literatura, o Brasil estava vivendo o chamado modernismo, né? A segunda fase do movimento modernista, que era conhecida como regionalista. Mas a gente não pode simplesmente restringir o livro Vidas Secas, esta obra tão importante, né, da literatura, como uma obra regionalista. Ela é muito mais do que uma obra que fala de uma região do Brasil. Segundo o próprio Graciliano Ramos, ele disse o seguinte a respeito de Vidas Secas. Otávio de Faria me dissera, em artigo enorme, que o sertão esgotado já não dava mais romance. E eu havia pensado, santo Deus, como se pode estabelecer limitações para essas coisas? Fiz o livrinho sem paisagens, sem diálogos e sem amor.
A minha gente quase muda, preocupadas com o estômago, não tem tempo de abraçar. O Vidas Secas, ele foi organizado em capítulos. No total, são 13 capítulos, porém, esses capítulos, eles foram escritos de maneira independente, eles não foram, foram escritos de maneira independente e depois foram organizados naquela ordem que está disposto na obra. O conto Baleia, ele foi inspirado em uma história verdadeira, né, que o Graciliano presenciou, de um cachorro sacrificado no interior de Pernambuco. Então, ele escreveu uma espécie de conto a respeito dessa história, né, desse cachorro sacrificado, que ele chamou de Baleia e fez esse conto. E depois ele escreveu os outros contos que ele organizou como capítulos em Vidas Secas. Os personagens principais de Vidas Secas são o Fabiano, né, que é o pai da família. Ele era um vaqueiro, né, que tem pouco conhecimento, não estudou, né, ele tem dificuldade em se expressar. Ele mesmo, em certas partes do livro, se descreve como um bicho, né? Ele fala, você é um bicho, Fabiano. E assim, como o Paulo gosta de analisar os nomes, é interessante que o Graciliano Ramos, ele escolheu os nomes, né, de uma maneira bastante irônica, porque Fabiano, ele significa dotado de sorte e prosperidade. E, na verdade, não é isso que a gente vê, né, na composição do personagem Fabiano. É totalmente o oposto. Se a gente for levar em consideração, né, toda a configuração ali da história e o desenrolar dos acontecimentos mesmo. E, assim, a Vitória é a esposa do Fabiano. Vitória, né, a gente já está dizendo, Vitória, né, vitoriosa, vencedora, também é uma composição de nome bastante irônica, se a gente considerar também a trajetória da personagem no romance. E as crianças, o menino mais velho e o menino mais novo. Eles não têm nome, né? Eles são chamados de menino mais velho e menino mais novo, até porque acredito que é para dar essa mensagem, passar essa mensagem mesmo, que a gente não sabe se aquelas crianças elas chegarão a crescer, né? A realmente tornar um adulto. Então ele optou por colocar assim, elas não têm nem nome, né? Essas crianças, a gente não sabe se elas vão realmente crescer. E também tem a questão de que esses personagens, né, o próprio Graciliano Ramos falava que ele fez mesmo uma gente muda, eles quase não falam, eles mais apresentam grunhidos, né? A comunicação deles não é feita assim por palavras mesmo. Inclusive, o Fabiano, ele tem vários problemas durante a vida dele justamente por essa falta de comunicação. Ele não consegue se comunicar com as pessoas. Então, ele tem muitos problemas por causa disso. Um outro personagem muito importante, né, é a Baleia, como eu já mencionei antes. E interessante que esses personagens, né, principais, cada um tem um capítulo específico a respeito deles, né? Cada personagem tem um capítulo específico. Outros personagens que são mencionados no romance, que aparecem, né, tendo alguma espécie de contato com os outros personagens principais, são o Soldado Amarelo e o Dono da Fazenda. Esses dois personagens, eles representam a opressão, né, do poder institucional dentro do romance. E também nós temos o Tomás da Bolandeira, que ele representa a erudição, né? Ele era o único lá dentre os personagens que era alfabetizado e também votava. Então, inclusive, o Fabiano tinha uma espécie de admiração pelo Tomás da Bolandeira por causa dessa erudição
né, por ele saber se expressar, diferentemente de Fabiano, né, que não conseguia, porque não tinha muito conhecimento e também pelas condições ali, ele mais se assemelhava mesmo a um bicho, como ele mesmo se intitulava. O romance Vidas Secas, ele possui a narrativa em terceira pessoa, né, o foco narrativo em terceira pessoa. O narrador, ele é onisciente, né, porém, essa onisciência, ela nos aparece pelos prismas de cada personagem, fazendo com que o leitor tenha maior compreensão sobre a construção psicológica das personagens. Porque, como eu falei, cada personagem tem um capítulo que foca na história daquele personagem, então a gente consegue ter realmente uma densidade, né, na composição desses personagens. Apesar de ser em terceira pessoa, a gente tem uma compreensão bastante profunda e densa sobre os personagens, em virtude desses capítulos que são mesmo focados em cada um deles. O discurso é indireto livre, né, o discurso que permeia a obra, e ele também contribui muito para essa onisciência, né, levando em consideração o prisma de cada personagem. A dimensão temporal é marcada por duas grandes secas, né, no livro. A primeira é a que leva a família à fazenda, e a segunda é que faz eles deixarem a fazenda, né, em busca da cidade grande, digamos assim. São essas duas marcas cronológicas que a gente vê. Tem um filme, né, que é uma adaptação muito, muito legal, acho que é de 1963, se eu não me engano, do Nelson Pereira dos Santos, que lá ele faz essa demarcação bem clara, né, dessas duas secas, ele coloca o ano, inclusive, em que elas ocorrem, mas no livro não fica muito bem demarcado, porque justamente o tempo ele é mais psicológico, né? Como os capítulos também não seguem uma ordem, porque ele escreveu separadamente e depois ele dispôs, né, no livro, então realmente o tempo é mais psicológico mesmo no livro. A linguagem, a gente vê alguns estudiosos dizendo que a linguagem é uma linguagem seca, mas essa linguagem seca a que eles se referem, na verdade, é uma linguagem objetiva, né? Se a gente for analisar os capítulos, né, as frases elas são bastante curtas. As frases são curtas, os períodos são curtos e elas têm muita pontuação também. Então, é uma linguagem mesmo bem objetiva, mas, mesmo ela sendo assim, bastante objetiva, a carga poética é muito grande, né? Bem forte mesmo. Bom, então, aqui eu coloquei um trecho justamente para a gente ver, né, fazer essa análise de que realmente as frases elas são curtas e a gente verifica muita pontuação. Se a gente for lendo pausadamente, a gente pode até verificar uma certa semelhança com um poema mesmo, né? Por exemplo, iam-se amodorrando e foram despertados por baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o focinho de baleia, e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo, e Fabiano queria viver. Então, a gente vê, assim, é um trecho bem pequeno, um parágrafo, que traz, né, uma carga poética muito grande. A gente vê que algumas palavras têm um peso, né, muito grande no trecho aqui, afastando pedaços de sono. É uma imagem muito bonita, uma imagem poética mesmo. E a última frase, e Fabiano queria viver. Também é uma frase de bastante efeito, né, dentro do romance e do desenrolar da história. Aqui, eu fiz uma espécie de resumo mesmo, né? Cortei alguns trechos
do capítulo que é dedicado à baleia, que é um dos capítulos mais bonitos do livro. É um dos capítulos mais bonitos, um dos capítulos mais famosos, né? Geralmente é bastante difícil ler sem se emocionar. Eu, todas as vezes que leio, me emociono, porque é interessante a gente ver, né, que na composição dos personagens, às vezes a baleia ela traz muito mais traços humanizados do que os próprios personagens humanos. Então, essa passagem, né, que retrata a morte da baleia, ela tem um apelo emocional mesmo muito grande. E apesar dessa linguagem que o Graciliano Ramos utilizou, que é bem objetiva, né, como a gente já explicou, mas por ter essa carga poética, por ele saber usar muitas palavras, a descrição, né, desse capítulo, dessa morte, ela foi feita realmente para emocionar e fazer a gente refletir sobre toda aquela condição em que vivia a família e a que a baleia estava inserida ali. E diz assim: examinou o terreiro, viu baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco. Levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada. Enroscou-se no tronco e foi se desviando até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se. E Baleia fugiu precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de losna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em 3 pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada. Saiu depois sem destino aos pulos. Então, essa descrição, né, do Fabiano tentando sacrificar, porque na verdade o que se passou, ele acredita que ela está com uma doença, então ele precisa sacrificar a cachorra. Mas é um momento muito sofrido mesmo para a família, porque a baleia é quase ali na configuração familiar, né, como eu já falei, um membro mesmo da família, né? Então, é realmente um momento muito triste. A gente vê que as crianças estão sofrendo, assim, a Vitória também. E é um momento realmente de muita emoção, né? E a gente percebe de novo, na maneira como ele descreve a situação toda, inclusive, né, falando sobre a baleia, estar com medo, toda a maneira como ela se comporta, também trazendo esses traços um pouco humanizados, né, para ela. Vou adiantar um pouco mais a leitura, para a gente verificar, né, um pouco mais sobre essa escrita dele. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição torcida, mexeu-se a custo, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia, uivava baixinho,
e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. Abria os olhos a custo, agora havia uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera. Então, é incrível a maneira como ele descreve. Aqui ela já está, né, morrendo mesmo. Então, ela já está, né, com o olhar, ela não consegue mais distinguir muita coisa. E os olhos, né, estão ficando turvos. E ela está como se ela estivesse desmaiando, já, né, próxima ali mesmo da morte. Onde ele fala, né, que agora havia uma grande escuridão, com certeza o sol desapareceu. Então, realmente, essas descrições, elas têm uma carga poética muito grande mesmo. Ele vai criando essas imagens, né? A gente sabe que ele está falando da morte, mas ele usa toda uma linguagem mesmo assim bastante poética, né? Metáforas para se referir àquele fato, né? Não fala diretamente que ela está morrendo. Então é isso que faz a linguagem de Vidas Secas ser tão emocionante mesmo, né? Essa descrição da morte dela acho que é um dos textos mais bonitos que eu já li na vida. Realmente é bastante emocionante. E termina assim: Baleia queria dormir, acordaria feliz no mundo cheio de preais. Para ela seria o paraíso, né? O mundo cheio de preais. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se esponjariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preais, gordos, enormes. Então, seria a descrição aí, né, do que a baleia gostaria de encontrar após a morte, né? Esse seria o paraíso para ela. Bom, aqui eu quis trazer algumas questões que o romance Vidas Secas aborda, né? Mesmo ele sendo escrito lá nos anos 30, a gente ainda vê que algumas questões debatidas no romance, elas continuam atuais, né? A gente vê certa semelhança ainda com algumas questões de hoje. Como a miséria, a fome e a desigualdade social, a gente sabe que essas questões ainda não foram superadas pela nossa sociedade, né? Ainda são questões muito presentes e a gente não vê realmente uma solução concreta para essas questões. Também, né, ele traz a questão dos refugiados ambientais, né, que seriam pessoas que migram, né, pode ser uma migração temporária ou permanente, elas migram em virtude de mudanças climáticas, né, ou ambientais. A gente ainda vê como as enchentes, furacões, né, tsunami. Então, essas mudanças, né, podem ser também provocadas pelo homem, né, como as queimadas. Inclusive aqui no Brasil a gente viu recentemente o que aconteceu aí com lugares, né, e as pessoas tendo que fazer mesmo essa migração. Aqui no interior do Pará também tem a questão das enchentes, e tem alguns municípios que passam por isso em uma época do ano e as pessoas precisam migrar, né, de um lugar para o outro para fugir ali dessas enchentes. Outra questão que a gente vê é a concentração fundiária, que também até hoje é uma questão séria no Brasil, que traz muitos conflitos, inclusive, né, recentemente a gente viu a morte de pessoas também ligadas a essa questão da concentração fundiária, praticamente uma guerra mesmo, né, em algumas regiões brasileiras. As relações sociais de opressão e injustiça no meio rural brasileiro, que também não deixou de ser uma questão, né, continua aí existindo. A ausência de políticas públicas efetivas, né, para a população pobre do semiárido brasileiro, também ainda uma questão, não há realmente uma política que combata, né, essa pobreza mesmo, não só no semiárido, né, mas em várias regiões do Brasil.
E essa questão lá de que um dos personagens traz, né, que é a linguagem, a leitura e a sabedoria como inspiradoras de respeito e também como instrumento de dominação. Ainda hoje a gente vê esse tipo de relação, principalmente no interior mesmo, né? Pessoas que, porque têm um grau de instrução maior, usam isso como instrumento de dominação, e as pessoas, né, que têm um grau de instrução um pouco menor ou nenhum grau de instrução, também consideram aquela pessoa importante, né? A gente costuma ver muito as pessoas falando, o doutor fulano de tal, e aquela pessoa nem tem um título, mas por ela ter um pouco mais de instrução, ela é considerada uma pessoa erudita, né? Uma pessoa que tem bastante conhecimento. Então, aqui são só algumas referências que eu utilizei, né? Principalmente o livro, o Vidas Secas, e também o filme, né, que eu mencionei, que também se tornou um clássico do cinema nacional. Gleice, adorei a aula, fizeste esse passeio pelas Vidas Secas e, olha, tu não és a única pessoa que chora toda vez que lê o episódio da baleia, viu? Uhum. E olha que eu tento me segurar, mas não dá, é realmente uma passagem muito forte, né? Muito forte mesmo, e dá muita dó da baleia, porque ela vem desenhada realmente ao longo do romance como uma figura com traços muito mais humanos do que a maioria dos episódios em que a própria família figura, né? Verdade. E aí, ela tem esse desfecho muito triste mesmo, né? Olha, tu comentaste umas coisas muito importantes. Perceber Vidas Secas como uma mera obra regionalista é denúncia de que a pessoa que afirma isso não entende o texto do Graciliano Ramos, né? Os Verdade. dramas são muito mais amplos do que o Muito próprio mais. sertão, né? Na verdade, essa ambientação no sertão é para reforçar mesmo essa condição, né, em que a família vivia, de penúria mesmo, né, de secura mesmo de vida, né, na verdade. Então, é mais como mais uma metáfora mesmo dentro do romance, né, essa questão da seca e do ambiente ali do sertão nordestino. Essa indigência é também uma das justificativas para não nomeação dos meninos, né? Eles não têm Isso, identidade. Eles não exatamente. têm uma, né? Eles são o menino mais velho, o menino mais novo, que é isso, né? Ninguém se chama assim, mas Ninguém, eles se chamam, né? verdade. Ou são chamados, melhor São dizendo, né? chamados, Olha, sim, sim, sim. O filme é muito importante, Gleice, renderia uma aula só, uma aula à parte, né? Só o que a verdade. gente vê no filme, que é muito tocante, né? E essa, no teu comentário a respeito da instrução como instrumento de dominação, é muito curioso que aquele sujeito que tem o poder, ele exerce um domínio, né, pela força. É o caso do patrão, que às vezes esculhambava sem necessidade, né? Isso, Mas era para exatamente. mostrar sua autoridade. Mostrar o Muito poder. diferente, né, do seu Tomás da Bolandeira, que Isso. tinha um poder que se sustentava, é muito Foucault isso, né? Pelo saber. E ele não, ao contrário dos outros patrões, porque a Sinha Vitória trabalhou lá, né? Tanto que ela ficava sonhando com aquela cama, Sim, com a cama verdade. igual do seu Tomás da Bolandeira. Essa é uma passagem muito engraçada em que alguns maliciosos podem até pensar numa certa sugestão de adultério, né? Mas não é bem por aí. Eu também acredito que não Né? cabe. Não há indícios tão fortes assim, né? Ela apenas era uma Sim, mulher que desejava ter um mínimo de luxo, né? Um mínimo de sim. luxo. E aqui, Gleice, o seu Tomás da Bolandeira, diferente dos outros patrões, não mandava, ele pedia. Ele E que de que pedia. alguém desobedecia, né? Então ele É era verdade. diferente, Justamente mas o que é porque. muito triste. Ah, Não, exatamente porque as pessoas o respeitavam, né? Não, por ele ter esse conhecimento, e ele não precisava utilizar de estupidez como os outros, né? Porque ele sabia se expressar. Então, realmente, ele não mandava, ele pedia, e as pessoas não tinham coragem de não obedecê-lo, né? é muito triste que, no final das contas, até o seu Tomás da Bolandeira, que era um homem lido, remediado,
sofreu com a seca, né? Pois Então, o Fabiano, ele usa essa argumentação para justificar também que não havia necessidade dele ser instruído. Mas quando ele se vê aperreado, quando ele está preso lá, né, naquele episódio de cadeia, isso. ele tenta inventar uma história, mas não dá certo. O seu Tomás da Bolandeira, se tivesse aqui, ele inventaria. É um episódio muito mais engraçado. Um dos mais engraçados é quando ele resolve imitar, né, o seu Tomás da Bolandeira, usando as palavras assim de qualquer jeito, não tem nexo nenhum. Nenhum. Né? Inclusive, ele vai parar ali na cadeia justamente porque ele não consegue se expressar, né? Ele faz uma confusão. Quando ele resolve se expressar, ele ofende o soldado amarelo e acaba indo, né, parar na cadeia. Ofende a mãe do homem. Pois é. Foi pior ainda. Foi pior, tentou ali, mas quando ele resolve argumentar, ele se embaralha nas palavras, né? E aí Olha, é Gleice, pior. tem uma passagem muito forte que, de certa forma, pode refletir um pensamento que talvez seja muito atual em diversos contextos nesse Brasil, que é a fala dele em que se diz que apanhar do governo não é vergonha, né? Caramba, essa fala denuncia muita coisa séria, Verdade. que é o contexto daquela época, mas também é o contexto Mas geral, também né? É o a contexto gente geral, extremamente atual. a história é cíclica mesmo, né? Ela vai se repetindo, só vão mudando os atores, os cenários, mas na verdade vai se repetindo mesmo, bastante cíclica. Olha, quando tu colocaste a relação dos personagens lá, eu senti a falta de do papagaio. Ah, do papagaio. Eu Queres ia comentar um falar. pouquinho desse papagaio? Pois é, o papagaio ele é muito interessante também, né? Justamente por essa questão lá da comunicação entre a família, né? Para reforçar isso, que o papagaio, eles diziam que o papagaio era mudo, então ele não servia para nada, porque o papagaio repete tudo que as pessoas dizem, mas como que ele ia repetir algo se a família mal falava? Ele também emitia uns sons assim que pareciam uns grunhidos, e os sons que ele emitia eram os latidos da baleia, que era o que ele mais escutava, e também barulho lá dos carros de boi, que ele também tentava repetir, mas falar ele não falava, porque a família não conversava. Então, o que ele ia ouvir para repetir? Então, realmente, o papagaio é um personagem bastante interessante mesmo. E, assim, falaste que o filme ele é muito, muito importante, né? E daria uma análise como ele é essa parte, né, lá da morte do papagaio, como ela é feita lá no filme, ela é bem interessante e dá para a gente, lá no livro, a maneira como fica um pouco dúbia assim, a questão da morte do papagaio, né? Mas lá no filme não, né? Mostra mesmo que eles ali comendo, né, o papagaio. Então, o papagaio ele também reforça, né, essa indigência mesmo da família, aquela situação mesmo de penúria em que eles viviam. Então, realmente é um personagem bastante importante dentro da obra. Olha, Gleice, eu acho que o papagaio acaba virando um espectro, né? Porque o Fabiano, quando é preso, há uma passagem que diz que ele foi preso porque, tal como o papagaio, ele não sabia falar, né? Pois é. E o papagaio também tem uma passagem em que ele se associa à imagem da Senhora Vitória, quando ela está usando aqueles sapatos, né? Que ela vai para a festa, parece um papagaio andando. É verdade. Olha, assim como tem passagens que a gente puxa, fica sentido, porque é um sofrimento muito grande, né? A gente se espoca de rir com várias outras ocasiões, né? É verdade. Então, olha, Gleice, adorei o nosso papo. Claro que, se for fazer gosto, a gente passa a noite inteira aqui falando do que a gente gosta. É verdade. Olha, eu não sei qual edição que tu tens, eu tenho essa daqui que é bem velhinha, né? Capa dura, menina. Eu tinha uma edição facsímile da primeira edição, né? Eles reproduziram, foi quando a obra fez 50 anos, eles fizeram uma edição igual mesmo a que foi a primeira publicada. Só que eu dei, porque eu comprei em sebo, né, já,
ela é bem antiga, e aí ela já estava ficando bem velhinha, aí eu comprei uma nova, que é essa aqui. Ah, essa daí é linda. É linda, é a de 80 Eu já vi anos. essa edição. Parece que o livro ficou bem mais encorpado, Isso, é porque né? eles fizeram, tem umas divisões, né, entre os capítulos, né? Eles colocaram até alguns trechos algumas fotos que o próprio Graciliano escreveu à mão, né? Eles reproduziram aqui, separando os capítulos. E tem algumas imagens também, deixa eu ver se eu encontro. Ah, que legal. Assim, a mudança é assim, ó, e tem umas ilustrações. Bacana, lindo demais. Lindo. Olha, a minha é Aí, aquela tradicional da Record, né? Que é a mais sim, popular, é a mais né? Claro, popular. o miolo, né? A capa dura é diferente, né? Mas é aquela com aquelas ilustrações que são Sim, acho que as mais populares, né? isso. Então, aqui até, inclusive, que está na tua camiseta. Linda, linda, linda. Essas camisetas tu compras onde, Gleice? Ou tu mandaste fazer essa especialmente para esse momento? Não, algumas eu mando, pego algumas imagens, assim, algumas ilustrações e mando fazer, mas essa eu comprei pronta já, numa loja chamada Poenice, que vende só Ah, objetos eu já vi. literários. É muito legal. Que bacana, que bacana. Olha, eu tô tentando achar aqui. Ah, tá aqui. Não é essa a baleia? É, essa mesma. Igualzinha, é igualzinho. O sol É a é ela própria. mesma, É ela própria aqui, a bonitona. a própria. Olha, a ironia, né? Destacaste essa ironia, Vitória. Mas no final das contas, Gleice, a gente pode realmente pensar que ser sobrevivente nessas circunstâncias aí É, é uma vitória, é viu? uma Porque vitória, realmente. a morte tá assim na atmosfera do romance o tempo inteiro, né? Essa Verdade. divisão em 13 não é à toa, né? Esse Sim. 13 aí, como uma representação dessa morte que paira sobre o livro o tempo inteiro, é muito forte, né? Então, tu vê, né? Se a gente deixar o papo rolar, a cada hora a gente vai ter um insight e aí a gente É, não acaba mais a brincadeira. Olha, Gleice, puxa, eu queria te agradecer, viu? Adorei a tua exposição, adorei esse nosso papo final aqui. Eu espero que o pessoal de casa tenha curtido. Eu vou te deixar à vontade para fazer as tuas considerações finais, para a gente dar a nossa missão por cumprida, né? A nossa aqui, depois eu vou para a minha, né? Que aí eu vou ler o texto, e claro que eu vou ler o texto com espelhamento o tempo inteiro com essa tua exposição, né? Para o pessoal sair desse recorte mais restrito, né? Por capítulo que eu vou apresentar na sequência, para conhecer essa visão mais panorâmica, mais geral que tu apresentaste aqui para a gente hoje, tá bom? Então a palavra é tua, teu arremate, né? certo. Então, eu gostaria também de te agradecer pelo convite, de estar aqui. Foi um prazer falar, né, sobre vidas secas e conversar um pouco contigo, um pouco mais sobre literatura, que é uma paixão que a gente compartilha, né, como tu falaste, e o livro também, Vidas Secas. E espero que a gente possa fazer, né, mais algum bate-papo a respeito de uma outra obra ou do próprio Vidas Secas. Como tu falaste da relevância do filme, a gente poderia trazer também, né, até fazer uma comparação entre o livro e o filme para a gente verificar as semelhanças, né, e também as diferenças, porque são linguagens diferentes, né, então claro que tem muita diferença também. Inclusive eu fiz um trabalho em uma disciplina da professora Renilda, que tu conheces bastante também, e foi uma Sim. comparação, né, uma análise comparada entre o filme e o livro. No final de uma disciplina dela foi também muito legal, muito prazeroso. E aí, sempre que eu posso, eu dou um jeito de estudar um pouco mais a respeito do Vidas Secas. E é isso. Obrigada, né, pelo espaço e a gente se encontra em outros momentos. Ah, Gleice, eu que te agradeço pela presença, né? Tu sempre estás por aqui até esse momento, né? Tu estavas ali no chat, interagindo com a gente, Sim, agora tu pulaste pro lado de dentro, olha, não vai sair nunca mais, viu? Aqui a gente tem uma tradição de partilhar, né? O espaço o tempo inteiro, o pessoal que deve estar acompanhando aí sabe disso, né?
Então, tem gente que tem carteirinha também daqui do canal, né? Que tanto lá no chat, interagindo, assistindo aos vídeos, quanto aqui dentro também, né? É o caso da Mônica Gentil, da Keila Luz, né? Um monte de gente já apareceu aqui, né? O Ari, que deve estar por aí também. Tem um monte de gente que o tempo inteiro tá pisando nesse terreno, que é um terreno muito marcado por 3 grandes recortes. O pessoal que está acostumado a frequentar sabe: arte, cultura e educação, né? Mandar um abraço para todo mundo. Olha, meu amigo Jojoca já é sócio também aqui. O Antônio Juraci Siqueira tem vídeo que não acaba mais. Acho que a grande matriarca desse canal é a Marina Salles, tem vídeo para caramba dela aqui também, né? Eu sempre vejo também todos eles interagindo, né, nas lives, a gente conversa por lá também, muito legal. Uma troca muito boa. Gleice, e na hora da estreia, certamente o pessoal deve ter conversado bastante aí a respeito da nossa conversa, a respeito da tua exposição em especial. E é isso. Esse é o espírito desse canal: compartilhar, dividir realmente e acrescentar, né? E eu diria que hoje, tu acrescentaste, quero te agradecer imensamente pela tua disposição, te parabenizar pelo batom vermelho, que agora é tão raro a gente ver uma mulher de batom, que a gente até estranha, vejo, é o novo normal. Essa é uma outra coisa aqui no canal, né? É cheio de graça, Gleice. Gleice, beijo imenso para ti, muito grato, saúde para todos nós, um abração imenso para o pessoal de casa. Quem ainda não se inscreveu, por favor, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar like, comentário, recado para Gleice, sei lá, acréscimo. Esse espaço é nosso, todo mundo usa com responsabilidade, já sabe como é que funciona. Abração para todo mundo. Beijo, Gleice. Brigadão. Até a próxima, povo. Tchau, tchau. Tchau.